Ética e Justiça, A Natureza do Conhecimento, Democracia e Cidadania, Filosofia Moderna e Filosofia Contemporânea. Pode passar o slide, João. Opa. Aí, Ética e Justiça. Então, se a gente for parar para pensar, apesar das palavras elas serem conceitualmente diferentes, elas têm relação dentro da filosofia, né? Ética e justiça, no caso. Então, a gente vai começar pela palavra ética. Na definição etimológica, que vem lá do grego antigo, a gente tem essas duas palavras para identificar o que é ethos. Ethos significa caráter. O caráter da pessoa, o caráter individual, as ações individuais. E a palavra ethos, com esse acento circunflexo, que no grego era chamado de mos ou mores, ele significa também basicamente costumes, o que é chamado de moral hoje. Então, essa etimologia da palavra, ela não tem nada a ver com a palavra justiça. Porém, né, no longo do tempo, ele foi criando significados que foram aproximando essas palavras. Então, a justiça, ela vem do latim, jus, que é lei, justitia, que é direito, administração legal, administração das leis. Então, dentro dessa história da ética e da justiça, elas caminham juntas, porque a justiça, ela seria a promoção de situações onde os princípios morais e os princípios éticos deveriam ser respeitados. Por isso que elas caminham lado a lado. Então, eu vou falar sobre os filósofos que abordam sobre esse tema, mas vocês vão perceber que alguns fazem parte lá da filosofia moderna, outros fazem parte da filosofia contemporânea. Então, eles estão todos misturados nesse quadro. Todos eles abordam sobre esse mesmo assunto. Então, dentro da ética, os primeiros, eles foram sofistas, Sócrates e Aristóteles. Já os primeiros filósofos a abordar sobre justiça foram Sócrates e Aristóteles. Então, dá para perceber que o Sócrates e o Aristóteles, eles estavam ali abordando os dois assuntos, né, ao mesmo tempo, assim. Então, voltando, né, quem eram esses sofistas? Vamos abordar os sofistas. Eles eram um grupo de pensadores que eles saíam discutindo política, né, de cidade em cidade na Grécia Antiga. Então, para os sofistas, eles tinham uma concepção ética que estava baseada em uma promoção de ações ou num espectro da fala, sem se preocupar com a verdade. Então, basicamente, eles queriam convencer o outro, mas não necessariamente aquilo que eles falavam era uma verdade. Então, na verdade, né, eles não tinham uma teoria, eles tinham uma concepção ética, e era de que o ser humano ele pode criar essa verdade. Ele pode criar situações, desde que ela consiga convencer os outros dessas situações. Então, a gente pode perceber que esses sofistas, eles parecem muito os políticos de hoje, galera, que faz as fake news, porque eles querem convencer as pessoas sobre uma verdade que nem sempre é uma verdade, né? Eles só querem convencer aquilo que eles acham que é ético, aquilo que eles acham que é justo. Então, já em Sócrates, ele vem e, pô, dá uma paulada na cabeça dos sofistas, porque ele começa a questionar, né, essas verdades que os sofistas tanto falavam. Ele fala assim, não, vocês estão errados. Para saber o que é ética, você tem que saber as definições do que é o bem e do que é o mal. O que é o bom agir, o que é a justiça. E aí o Aristóteles, ele vai lá, né, depois do Sócrates, e para colocar a primeira teoria, né, ética fundamentada. Tanto é que ele escreve um livro que é chamado de Ética, porque ele vai explicar como que o ser humano deve agir e se comportar para agir eticamente. E aí ele fala de uma ética da eudaimonia, que seria uma ética que é uma espécie de guia para as ações dos seres humanos. E esse guia das ações era fundamentado na felicidade. Então, ele basicamente, nesse livro de ética, né, da ética, ele criou esse guia, e esse guia tem como fundamento nessa felicidade, porque os seres humanos estão sempre em busca do que? Da felicidade. Então, no âmbito da justiça, agora indo para a parte da justiça, a primeira concepção de justiça foi o Aristóteles que fez. A maioria das pessoas acham que foi o Sócrates, só que o Sócrates, ele só dá um pitaco ali.
dá um pitaco em Atenas ainda, falando o que poderia ser justiça. Só que aí o Aristóteles vem e ele define certinho o que é justiça. Só que o Aristóteles, ele só vai falar de justiça justamente por causa da injustiça que foi cometida contra Sócrates quando ele foi condenado à morte. Não sei se vocês já estudaram sobre, que ele tomou... Ai, gente, é cicuta? Ai, agora eu me perdi. Mas eu acho que é cicuta e ele foi condenado. Enfim, foi condenado à morte. Aí depois, no âmbito da justiça, vem o Platão, né? Depois de Sócrates, Aristóteles, vem Platão. E ele pega esses elementos da teoria ética de Sócrates e Aristóteles para colocar a justiça como o bem comum e a administração da polis. Então, a justiça para Platão, ela não tinha uma teoria bem definida. Ele não usou a teoria do Aristóteles, que estava certinha ali. Ele simplesmente tratou do bem comum, do que seria uma boa administração da cidade, da polis. Então, tá, vamos lá. Fazendo um salto agora para... que eu vou falar um pouquinho de cada para dar tempo. Fazendo um salto para a modernidade, no âmbito da ética, nós temos o Immanuel Kant, que é um filósofo que vai tratar, dentro do contexto do iluminismo alemão e do idealismo alemão, que acontecia, no caso, na França, né? Tudo isso, o idealismo, o iluminismo acontecia na França, esse era o local. Então, ele vai tratar sobre a ética do dever, que é uma ética que aponta deveres que devem ser cumpridos. E para isso ele formou o que pode ser chamado de imperativo categórico, Immanuel Kant, que basicamente seria o ser humano tem que agir de tal modo que as ações dele devem ser universalizadas, deve ser válida em qualquer situação. Isso significa que o ser humano não pode mentir, porque a mentira é uma ação que não vai ser aplicada em qualquer situação. Então, basicamente, o Immanuel Kant ele falava o quê? Olha, tudo que você tem, o que você faz em casa, por exemplo, você tem que fazer na rua. Suas ações, elas têm que ser iguais em todo lugar. Então, você não pode mentir, porque a mentira é imoral, né, nesse caso da ética. E continuando na parte da modernidade, nós temos também os utilitaristas, que eles basicamente ligam a ética à utilidade. É tipo assim, os utilitaristas o que é útil, útil, ai gente, gaguejei aqui agora. O que é útil para mim? O que vai me trazer felicidade? O que vai me proporcionar um bem-estar? Então, são utilitaristas, o que é útil naquele momento para mim. E ainda na modernidade, falando agora de justiça, né, nós temos os contratualistas, que é Hobbes, Locke e Rousseau, e eles fazem uma teoria do contrato social, onde a justiça em Hobbes acontece somente com o Estado civil, porque ele vai suprimir o estado de natureza do ser humano, que é quando o ser humano... Ele fala que o estado de natureza é quando o ser humano comete as injustiças, quando ele é mal com o outro. Então, o Hobbes ele vai falar que o homem é o lobo do homem por causa desse estado de natureza. Já o Locke, ele vai colocar a justiça como a propriedade, o respeito à propriedade privada. Então, Locke, esse contratualista, ele abordava bastante sobre a propriedade privada. Ele queria que a liberdade e a justiça fosse através dessa propriedade que cada indivíduo construiu. E o Rousseau, que ele vai na contramão dos dois, porque ele defende um retorno ao estado de natureza, que o estado de natureza ele seria o estado de pureza humana. Então ele vai contra o Hobbes. Enquanto o Hobbes fala o homem é o lobo do homem, a gente tem que negar o estado de natureza, o Rousseau fala assim, não, o estado de natureza é o estado de pureza do ser humano. Então, depois desses, a gente tem, nessa época também, os iluministas, que ele fala que a justiça, eles falam, né, que a justiça é a garantia de emancipação intelectual do ser humano. E aí a gente vai ter o Voltaire falando sobre a liberdade, vai ter o Montesquieu falando sobre a tripartição do Estado, a tripartição dos poderes, para que o governo garanta a justiça entre os cidadãos, tem que existir o poder executivo, legislativo e o judiciário. E a gente usa bastante o Montesquieu no direito, né? Tanto é que, atualmente, a nossa
construção, né, do direito, ele é baseado na tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, e por último, não sei se é por último, mas enfim, a gente tem o Marx, onde ele fala que a justiça, ela seria uma situação de igualdade social, onde não haveria mais classes sociais. E na visão dele, não haveria mais o domínio de uma classe sobre a outra. Então, isso para ele é justiça, não ter mais uma classe que governa a outra, que manda na outra, né? Então, voltando para a parte da ética agora, nós temos as expressões éticas na contemporaneidade, com o Habermas e o Hans Jonas. O Habermas, ele vai defender a teoria do agir comunicativo, ele vai defender o direito de falar, a liberdade de expressão. E o Hans Jonas, ele formula o princípio da responsabilidade. Então, ele fala que a ação humana, ela deve ter responsabilidade com as ações futuras, principalmente ambiental. Essa ética seria esse respeito ao meio ambiente equilibrado. Então, a gente pode ver que esses dois últimos filósofos, eles são muito contemporâneos. O Hans Jonas, por exemplo, ele fala assim, gente, justiça, né? Justiça, a ética, na verdade, é você não poluir o meio ambiente, é você deixar um meio ambiente equilibrado para as futuras gerações. Então, ele é um principialista, porque ele pensa nessa responsabilidade que nós temos com o futuro, com as futuras gerações. Amigo, se você quiser, você pode passar para os exercícios, para a gente ver se o pessoal vai entender bem. Então, vamos lá. Vocês querem responder pelo chat? Se vocês puderem abrir a voz aí, né, e se posicionar, vocês podem conversar comigo. Então, esse foi uma questão do Enem de 2019, e ela fala assim, do primeiro e segundo dia, né? Ela fala assim, de acordo com Aristóteles, o legislador ele deve agir conforme a moral e a vida. Então, vamos pensar lá no Aristóteles, gente. Aristóteles, o que eu acabei de falar sobre o Aristóteles? Ele vai pensar sobre a moral e a vida privada. Ele vai falar sobre a virtude e os interesses públicos. Ele vai falar sobre a utilidade e os critérios pragmáticos. Ele vai falar sobre a lógica e os princípios metafísicos. Ou ele vai falar sobre a razão e as verdades transcendentes. O que vocês acham que é? Pode responder no chat, pode responder, abrir o voz aí. Vai, pessoal, interage. O que vocês acham que é? Aristóteles seria a utilidade e os critérios pragmáticos. Você acha que ele seria esse? Não A sei. letra C? Chutaria. É um pouquinho difícil, né? A moral e a vida privada não seria... gente, eu tô com delay porque eu tô falando e me escutando. É muito engraçado. Tranquila. Então, por que não seria a letra A? Quem que fala sobre a vida privada? A gente acabou de falar que... Aí até eu me perdi aqui. Cadê? O celular tá aqui na frente, gente. A vida privada são os contratualistas, né? É igual você falou, o Locke. É que eu não tô enxergando aqui a tela e o negócio ao mesmo tempo. Então, quem que vai falar sobre a virtude e os interesses públicos? É o Aristóteles, gente. Essa seria a alternativa correta. A utilidade seria os utilitaristas. Lembra que eu falei que os utilitaristas, eles só querem saber o que é útil para eles mesmos? Então não daria para ser essa questão. Vamos lá para... Quer passar para a próxima? Os princípios metafísicos, não é o Aristóteles que fala. O Aristóteles não fala sobre lógica, ele não é um matemático, quem fala mais sobre matemática depois dos contratualistas, dos iluministas, é na filosofia moderna. E a razão e as verdades transcendentes também não é o Aristóteles que fala, viu, gente?
Se você quiser passar para a próxima questão. A promessa de tecnologia moderna se converteu em uma ameaça, ou esta se associou àquela de forma indissolúvel. Ela vai além da constatação da ameaça física concebida para a felicidade humana, a submissão da natureza na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem, conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela sua própria ação. O novo continente da praxis coletiva, que adentramos com a alta tecnologia, ainda constitui para a teoria ética uma terra de ninguém. Então, quem fala isso é o Jonas, é Hans Jonas, na verdade, que pronuncia. É o princípio da responsabilidade. Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre esse princípio? Então, as implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a necessidade de construção de um novo padrão de comportamento, cujo objetivo consiste em garantir o quê? Vamos ver se vocês sabem me falar. Esse daqui tá bem facinho, porque ele fala sobre... Se a gente for ler as questões do Enem, se você for ler com atenção o enunciado, você vai ver que o próprio enunciado responde as alternativas aqui, responde a alternativa correta. Então, como ele fala muito sobre ambiental, sobre o futuro, o que seria? Vamos ver se vocês sabem o que seria, qual que seria a alternativa correta dessa questão. Alguém quer conversar? Bater um papo? O Pires colocou aí no chat, seria sobre isso, sobrevivência. Gente, buga muita mente. Falar isso com falar, mas é isso mesmo, é a sobrevivência de gerações futuras. Acertou, certinho.